Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Ex-Aluno. Hoje estaremos falando aqui com uma de nossas alunas da prova de revalidação, para você tirar com ela as principais dicas para o seu dia da prova e também para o caminho que você vai percorrer até você chegar lá. Então queria convidar aqui a Gabriela para se apresentar, falar o nome, falar aonde ela fez a faculdade de medicina, em qual país e cidade também, a faculdade dela também, e contar um pouquinho para nós aí a história dela, desde que ela começou a medicina aí, passou por tudo que ela teve que passar lá no exterior e veio aí a ter a sua primeira fase revalidada. Então, deixo a palavra com você, Gabriela. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Gabriela, tenho 26 anos e fiz medicina no Paraguai, em Cidade do Leste, na UPAP, Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Bem, primeiramente, né, decidi fazer medicina e a gente pega e vai para o Paraguai. Fui lá e com meu pai falei, vai ser aqui mesmo. Comecei lá em 2015. Então, a gente teve 2015, fiquei até 2020, que seria o ano que era para eu fazer a minha formação. Acabou vindo a pandemia, fiquei um ano parada, porque não poderia entrar no internato. E acabei encerrando o meu curso em março de 2022, que foi com a apresentação de teses que nós temos lá na UPAP. Foi quando eu decidi começar a dar um up nos meus estudos para fazer a prova do Revalida, que seria no segundo semestre de 2022. Tá. E como que foi o seu resultado? Foi aprovada ou não foi aprovada? Fui, graças a Deus, na primeira tentativa de prova eu consegui a aprovação e foi muito importante a Aristo, né, Revalida nesse processo. E como que você conheceu a Aristo? Eu conheci através de você, do Matheus, né? Ele me apresentou a plataforma, eu não tinha conhecimento dela. E antes eu fazia alguns outros métodos tradicionais de estudos, né, fora, e acabou me dando a oportunidade de conhecer a plataforma que eu fiz aquele teste grátis que a gente tem, né, de um mês antes. Então eu comecei a fazer lá e gostei muito do método naquele teste e acabei começando o curso. Uhum. E me diga uma coisa, o que que fez você se matricular na Aristo? O que que você viu de diferente? Então, como eu mencionei, né, eu fazia outros métodos tradicionais, aonde eu tinha aulas mais compridas, com mais detalhes, e como eu sempre tinha o estudo focado na época da faculdade, eu não gostava de aulas com muita informação, porque eu já tinha, eu queria realmente aulas pontuais, né? E também não tinha muito incentivo de questões. Então, eu estudava, via muita videoaula, mas quando eu ia fazer uma prova lá de vez em quando, que era quando eu tinha vontade, eu via que não estava indo para frente, continuava no mesmo ponto. Então, quando eu fiz esse teste da Aristo, a gente tinha as revisões inteligentes. E então isso era um dado muito importante que não tinha nos outros cursos, né? Que seria você terminar o seu estudo e no mesmo dia ter a revisão inteligente. E lá eu vi o quanto era importante fazer questão. E as questões eram bem direcionadas com o que eu tinha estudado. Então, isso foi, tipo, decisivo para eu começar a fazer o curso. Uhum. E um pouquinho antes de você começar o curso, diz pra mim, quanto tempo você dedicava de todo esse seu estudo para fazer revisão em específico? Assim, na verdade, revisão por questões eu não fazia nos outros antes de eu começar a Aristo. Então, eu fazia as revisões, sempre fiz porque eu sempre gostei da metodologia de revisão espaçada, mas eu fazia só do conteúdo em si. Eu pegava, relia os meus resumos, mas não fazia questão. Então, era a mesma coisa que praticamente não fazer nada, porque a questão que é o ponto para mim fundamental. Então, eu estudava, fazia as revisões, né, de acordo com o que eu tinha calculado para fazer, mas eu fazia revisão de resumo, não de questão nem nada. Então, era bem fraco. E a maioria do tempo do seu estudo você dedicava a quê, se não era com questões? A videoaulas e ler apostilas. O que acabava sendo super exaustivo, né? Porque eu passava muito tempo para ver um tema, às vezes, sabe? Coisas que poderiam ser em uma hora eu conseguiria revisar bem e fazer questões, eu ficava, tipo, o dia inteiro lendo, vendo videoaula. Uhum. E o direcionamento que você tinha algum direcionamento, algum planejamento que você fazia?
Nenhum. Na verdade, o planejamento era igual para mim e para todo mundo que estava fazendo o curso, né? Não tinha, como na Arista a gente tem esse direcionamento específico para os seus erros, para onde você está com mais dificuldade, não. Eu tinha como, na verdade, era meio igual para todo mundo, né? Tá com um Uhum. cronograma para todo mundo. Sim, esse é um grande problema, né? Nem todo mundo tem as mesmas dificuldades. Então, eu acho que É, o que ajuda bastante ali da inteligência artificial é isso, né? Que ela vai mudando as suas revisões conforme as suas dificuldades. Mas e aí? Me conta então, você entrou na Aristo e eu sei que a gente tem um simulado de nivelação, hein? sim, Conta pra mim quanto que você tirou nesse simulado de nivelação. foi um desastre. Eu acho que eu tirei, se eu não me engano, eu tirei 52%. Ali, 52, foi 52%. Foi horrível, mas eu tava estudando há anos, eu me senti, nossa, horrível. Falei, meu Deus, tô estudando, estudando, estudando e continuo no mesmo lugar. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, tá, galera? Quem não viu a minha entrevista, eu já fiz o papo com ex-aluno uns anos atrás, e eu falei a mesma coisa, cara. Eu fui fazer um simulado e eu tirei 48. É Aquilo ali foi a horrível. gota d'água pra mim, porque eu estudava muito, eu estudava 6 horas por dia, cara. E eu falei, não, não pode. E aí sim, foi a gota d'água quando eu fiz esse simulado e tirei 48. Isso desespera a gente. Mas Sim. aí a gente entra na Aristo. E aí o que aconteceu quando você entrou? Você já se adaptou ao método diretamente ou sentiu alguma dificuldade? No começo eu tive um pouco de dificuldade, né, por ser uma plataforma mais, agora, hoje em dia, né, não, eu amo o método, né, mas no começo, por ser uma plataforma mais, a gente tem muita informação, assim, digamos, a hora que a gente entra, dá sim um pouco de dificuldade, mas no quesito de você se adaptar. Nada que você não consiga estudar. Mas em 2 dias você já está entendendo, tipo, super fluindo e entendendo bem o contexto da plataforma, né? Que seriam, o porquê de uma revisão teórica, o que que é um estudo teórico, o que é uma revisão teórica, o que é uma revisão inteligente, coisas que a gente não tem, e daí, como a gente entra, a gente fica um pouco perdido. Mas isso é em questão de dias para se acostumar. Uma coisa que eu costumo falar bastante pro pessoal que entra na plataforma é que os primeiros dias você vai acabar não gostando tanto do que está acontecendo ali. Primeiro, você não está acostumado a fazer questão. Segundo, você vai errar muita questão no começo, porque você está vendo um tema e muitas vezes você começa a fazer muitas questões daquele tema que você acabou de aprender. Então você ainda não tem aquele conhecimento consolidado. E quando a gente erra, cara, o nosso cérebro, ele se sente mal. Então, nos primeiros dias você vai se sentir mal. Você também se sentia assim, Gabi? Sim, horrível. Porque, na verdade, eu sempre coloquei como meta 70% de acerto para eu ir para a prova, né? Então, eu comecei o curso em janeiro, eu ia fazer a prova em agosto. Para mim, primeiro simulado, eu achei que, não, eu tô com 70% que eu tô estudando. 52, fiquei triste. Falei, nossa, que horror. Aí, comecei a plataforma, não estava acostumada a fazer questão, tinha revisões inteligentes. Aí, primeiro que eu ia fazer, nossa, era super cansativo, porque como eu não estava com aquela rotina de resolver questão, eu sofria, eu penava. Aí eu fazia, eu errava, eu ficava, gente, porque eu não tinha a malícia da questão, eu não sabia resolver questão, né? E daí, realmente, você fica meio frustrado, assim, mas nada que a gente não resolva. Com o tempo aí você vai entender que esse sentimento vai te ajudar a aprender. Porque você erra uma, erra duas vezes a mesma coisa. Você fala, não, agora eu não erro mais, cara, eu já sei isso aqui. Então, isso daí que é a metodologia ativa. Você vai entendendo, vai criando conexões neurais ali para você lembrar de vários assuntos. Então, você nota que com o tempo, aquilo que muitas vezes você estudava na faculdade, estudava, por exemplo, hipertensão, as drogas da hipertensão. Eu sempre esquecia isso na faculdade lá, as drogas de primeira linha. E aí, conforme eu fui tendo essa metodologia ativa, eu já não esquecia tanto. Você também notou isso? Sim, notei. Principalmente pelo fato da gente ter os flashcards, né? Que era uma ferramenta que eu gostava muito, porque eu acabava revisando todo dia de uma maneira fácil, então ficava mais fresco, então a gente acaba não tendo esse nível de esquecimento tão rápido como a gente tem, né? Então, realmente ajuda muito. Aproveitando que você já falou de flashcards, qual ali das nossas atividades diárias que a plataforma proporciona para você, você achava melhor e disse que seria a mais importante para a aprovação do aluno na prova de revalida? A revisão inteligente, para mim Então, é ela. a visão inteligente, para quem não conhece ainda a nossa plataforma, é onde a inteligência artificial vê os pontos que mais aparecem nas provas de revalidação. Ela tem um algoritmo
para juntar junto com os seus erros, então ela vê o que mais cai na prova e o que você mais está errando, e ela monta revisões a partir disso. Então você vai revisar o que você mais erra e o que mais cai na prova, cara. É claro, você revisa também as coisas que não costumam aparecer tanto, mas tem chance sim de aparecer. Então você tem que revisar isso. Mas o foco tem que ser no que mais aparece. E é isso que a revisão inteligente faz, cara. Imagina, tudo isso com uma metodologia ativa para você, com questões de flashcards. Então, você vai sim aprender, cara, nem que seja na marra, se você fizer as revisões inteligentes, fizer focado, você vai com certeza aprender. Então, seria as revisões inteligentes. A maioria dos nossos alunos, se você assistir outros papos com ex-aluno, a maioria vai responder também as revisões inteligentes. Eu falo, é a nossa cereja do bolo, eu acho que é É essa verdade. revisão inteligente aí, porque ela é espetacular. E agora, eu queria saber também agora um pouquinho sobre o dia da prova sua. Como foi lá o dia da tua prova? Olha, eu achei que eu ia estar um pouco mais nervosa, né, no dia da prova, até porque é uma situação diferente, então a gente fica um pouco desconfortável, mas eu realmente fui muito calma, fui muito tranquila. Como eu sabia que eu tinha me preparado, estava vindo com uma bagagem boa de revisão, estava fazendo muitas questões e estava vendo a minha média, então isso me deixou muito confortável no dia da prova, porque eu sabia que eu estava indo para um caminho certo. Então eu realmente não fiquei nervosa nem nada. Eu fui muito tranquila mesmo para fazer a prova assim, até minha mãe nem me reconhecia, porque eu estava muito tranquila. Mas é porque eu sabia que eu estava indo para a direção certa, então não tinha erro, não tinha por que dar errado. E quantas questões de flashcards você fazia mais ou menos por dia? Fazia muitas. No começo ali eu comecei fazendo a revisão inteligente, né, que são 50, e o normal, assim, das aulas ou estudo teórico que vinha. Mas no final eu estava fazendo em média de 200 questões por dia, mas 200 isso questões eu por dia. adicionava as questões a Uhum. mais. Você adicionava mais revisões inteligentes, que dá para adicionar, né, também. Uhum. Eu também fazia isso na minha reta final, eu aumentei um pouco o número de questões que eu fazia. Uma estratégia interessante aí pro finalzinho da sua preparação. E a prova do INEP, que foi a prova que você foi aprovada, ela é conhecida por ser bem longa e o tempo, às vezes, é curto. Uhum. Como que você se sentiu com relação a esse tempo? E como que você acha que a metodologia Aristo teve influência nesse aspecto? Uhum. Então, eu comecei a me preparar para a prova alguns meses antes. Sabia, né, que a prova era muito extensa e eu sou uma pessoa muito afobada, né, ansiosa. Então, eu quero resolver as coisas rápido. Então, eu comecei a treinar. A gente tem na Aristo simulados, né, que a gente pode marcar um simulado por semana. Então, eu marcava esses simulados no domingo e eu sentava aqui e ninguém me tirava, e eu não saía daqui até eu terminar. E assim eu fui controlando o meu tempo. Então, eu fazia os simulados, que eram as 100 questões que normalmente teria lá no INEP, e treinava em casa. Então, no começo foi difícil, no começo, nossa, para mim foi horrível eu ficar sentada para resolver as 100 questões, porque eu não estava acostumada, mas com o tempo, eu fui aprendendo a manejar tanto o tempo, quanto também a aprender a ter calma, né, e resolver as 100 questões, que antes eu chegava no 100, eu chegava cansada. Uhum. Uma outra coisa que foi muito importante, principalmente para o INEP, é a ferramenta que eu gosto também na Aristo, que é de você marcar nas questões os pontos importantes. Então, quando eu estava fazendo, depois eu fiz também os simulados, eu fiz todas as provas no INEP, na Aristo, que eu adicionei, eu fazia, né, e ia marcando os pontos importantes, porque como a questão ela é muito longa, às vezes você chega no final, já nem lembra mais o que você leu no começo. Então, se você vai sublinhando os pontos importantes, no final você só foca o olhar naquilo que você sublinhou que seria importante para você resolver as alternativas. E a gente tem a ferramenta na Aristo de marca-texto, né, que ajuda muito, e isso me ajudou muito também no quesito das perguntas também ser extensas, né? É, isso daí é importante, né? Pergunta extensa, a dica que eu dou para quem estiver assistindo aí é, primeiro, leia qual é a pergunta da banca, leia lá no final. O que que ela quer saber? Que ela quer saber diagnóstico? Ela quer saber algum achado, um sinal de alerta? Ela quer saber algum outro ponto da questão? Porque aí quando você volta, você já vai marcando os pontos importantes no teu enunciado, já vai sublinhando mesmo ali com a tua caneta. Isso ajuda bastante e na plataforma você consegue fazer isso. Então, dia da prova, fez a prova. E aí, quando saiu o resultado, como que foi a sua nota?
Conta pra gente, você Ai, estava com 52, hein? No primeiro simulado que você fez, você tirou 52, sim, estava 56 desesperado. E na sim, chorando. prova? Na prova eu acertei 113, deu total. 113? E só da Isso. objetiva, quanto que deu? Da objetiva foi, eu não lembro, mas foi 80 alguma coisa. Mais de 80 você tirou, né? É, Ah, então, uma evolução ótima. Vamos colocar aí que você tirou 80 na sua prova objetiva. Quanto que foi a evolução? 50 exato. foram 28 pontos, cara, de evolução. Em quantos meses de preparação, mais ou menos? Tem uma ideia? 8 meses. 8 meses de preparação. Olha aí, uma evolução de mais de 30, de mais de 28 pontos, 30 pontos, vamos colocar. Quando você me falou, se eu não me engano, você tirou acho que 82 ou 83 na sua prova, É, tá? isso. Você me falou essa nota. Então, 82, 83, teve uma evolução aí de praticamente 30, mais de 30 pontos em 8 meses. Meu, uma ótima evolução. Então, foi aprovada, agora já passou também na prova prática, já tá com o CRM em Passei. mãos. Ô, glória, tô. O meu, ele tá aqui do lado, ó, eu deixo ele aqui. O meu também. Mas o A meu é só para mim. cadernetinha que todo mundo quer chegar, todo aluno de revalidação quer chegar, quando você tiver em mãos, isso aqui é fenomenal, a sensação que você tem de dever cumprido. Mas, Gabriela, muito obrigado pela conversa de hoje. Era Eu que isso que a gente tinha para agradeço. conversar. Fiquei bem feliz aí de saber as informações que você passou, as dicas que a gente pode retirar dessa conversa aqui são como ouro. Então, muita atenção. Ela falou muito da revisão inteligente, estudo ativo, isso aqui vai te ajudar demais na sua prova. Queria agradecer a todos que assistiram até aqui e até a próxima, pessoal.